Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o momento que você está vendo esse vídeo. Eu fui desafiado pela irmã Marlene para assim fazer uma breve meditação aos irmãos referente àquilo que já vem acontecendo no grupo do WhatsApp da Igreja Batista do Jardim Anistela. Quero dizer aos amados irmãos que é com muita alegria que eu aceito esse desafio para realmente me comunicar com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos aqui nesse momento com a palavra de Deus aberta em Salmo 119, versículo 59, que diz assim: tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Isso para mim, esse versículo me traz a palavra vigilante. Isso é muito importante, a gente estar vigilante aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Também no livro de Provérbios, capítulo 20, 27, eu leio assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Para mim, esse versículo me traz a lembrança de manutenção. Isso é muito importante para um servo de Deus se manter com a inteligência e consciência de uma vida cristã. E salmos que eu vou usar para essa breve meditação, talvez seja até longa, né? Porque eu vejo que eu preciso rever a minha vida cristã naquilo que eu tenho que ainda estar fazendo segundo a vontade de Deus. Então, Salmos 51, versículo 1, me diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Então, como ser humano, eu sou pecador. Não posso me negar como humano, mas como Deus me deu a plena oportunidade de conhecer Jesus Cristo e aceitar Ele como o único suficiente Salvador da minha vida, eu tenho isso como misericórdia de Deus pela a minha vida. Salmo 51, versículo 3 me traz: pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Então é reconhecer. Essa palavra eu tenho meditado e visto quanto é importante a gente se reconhecer dos nossos erros. E eu tenho no meu ministério, como líder, que já passei pela denominação, em várias igrejas. Então eu sei o quanto eu aprendi daqueles que sempre me ajudaram, né? E eu me lembro muito dos primeiros diáconos que me ajudaram, como na Igreja Batista de Vilhadice, na minha adolescência, o irmão Getúlio, o irmão Aldo e suas esposas, né? Que sempre me aconselhou a fazer o melhor na obra de Deus. Mesmo como adolescente, eu já fui amparado para isso. Me lembro muito também na Igreja Batista do Centenário, nosso irmão Josué Barcelo, irmão Herder, sempre me ajudando, me aconselhando, mesmo como jovem, ainda casado, nos anos de 1984 a 1990, eles foram um dos diáconos que me ajudou também na minha juventude. E me lembro muito também na Igreja Batista em Quitaúna, do nosso irmão Manuel, que me ajudou, me aconselhou. Então eu reconheço isso. E também reconheço nosso irmão José Gil, também a sua esposa, a irmã Letícia, que sempre assim me ajudou e me orientou naquilo que pôde. E isso é muito bom,
saber o quanto foi bom. Me lembro do irmão Jair também, o quanto ele me ajudou no ano de 1996, quando eu tive uma crise financeira. Ele quando me ajudou, o irmão Jair. Também lembro do nosso saudoso irmão Roberto Brito, que Deus assim o levou recentemente. Foi uma das pessoas que muito me ajudou, me orientou. Então eu reconheço isso, que Deus colocou essas pessoas a mim e aos meus erros que eu vinha assim cometendo como pessoa, e ele sempre assim me ajudando. E isso me traz uma boa lembrança de como saber o quanto é bom saber e reconhecer aquilo que a gente é segundo a vontade de Deus para um dia se encontrar com Deus. Também eu tenho no versículo 51, Salmos 51, versículo 6, que diz: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Então isso é uma sinceridade que tem que partir do meu coração, a sinceridade de reconhecer os meus erros, de reconhecer que Jesus Cristo levou para a cruz e eu não tenho como pagar, e eu, a não ser estar à disposição da obra missionária de Jesus Cristo. Também eu tenho como Salmo 51, versículo 7, que nos diz: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, na Organização Embaixador do Rei, nós temos 3 cores que nós ensinamos os garotos, que é o azul, o amarelo, o branco. O azul é lealdade a Cristo, o amarelo é preciosidade a Cristo, e o branco é a pureza. O branco, a pureza, que a gente precisa realmente fazer uma transparência disso, e precisamos realmente lembrar que só do branco que vem essa pureza. Então, isso para mim me ajudou muito quando eu iniciei o meu ministério como conselheiro de embaixadores do Rei. Salmo 51, versículo 8 me diz: faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. É uma esperança que me traz esse versículo, de um dia encontrar com Jesus Cristo. Como eu falei dos diáconos, muitos me ajudaram, me trazendo essa esperança, me ensinando a esperança, me ajudando na minha vida, na construção. Eu não esqueço dos meus pastores que passaram pela minha vida. Eu me lembro bem do meu pastor quando eu era criança, junior, adolescente, pastor José Lá Filho, sua esposa, irmã Estela, que sempre me ajudou, me aconselhou e até nos amparou também com alimentos no nosso lar quando eu morava com meus pais. Me lembro muito do acolhimento do pastor Ipamilondas Oliveira Cruz, também na sua pessoa, a sua esposa, a irmã Maria Cruz, que sempre também me ajudou nesse momento. Então são coisas muito importantes que aconteceram na minha vida. Me lembro muito do pastor que passou pela minha vida, pastor Osenas Pereira, com a sua esposa, a irmã Adna, que me ajudou muito também como casado, já nos ajudando ali. E também me lembro muito do pastor Sebastião Mendes, aqui na Jardim Anistela, quando iniciou o trabalho junto com a sua esposa. São pastores que eu jamais vou esquecer. Me lembro e tenho como carinho e respeito o nosso pastor Romeu Marques da Silva, sua esposa Emancineira, que mesmo nos momentos de advertência, ele soube me aconselhar, como tem me aconselhado até no dia de hoje. E é um pastor que eu considero como missionário, tem
essa dificuldade de pastorear, como ele já se citou no passado, mas tenho amor na obra. E sua esposa, a irmã Senira, tendo acompanhado e também nos aconselhado. E pastor Ivan, né? Não tem como a gente esquecer desse amigo, dessa pessoa que chegou aqui no Anistela para substituir o ministério do pastor Romeu num período e soube fazer amizade. Foi muito sincero comigo, foi muito sincero. Gostei muito da maneira que ele pastoreou, que ele falou, e ele precisou realmente até me disciplinar. E achei muito legal isso, de um pastor fazer com amor, dureza, mas sim. Porque eu sou uma pessoa que em 2015, eu me descobri no Celebrando a Restauração dos meus defeitos, da minha ansiedade, dos meus maus hábitos com as pessoas. E então eu acho que isso foi muito importante, o que o pastor Ivan fez nessa época aqui no Anistela, me ajudando muito nesse momento. E hoje eu estou sendo assistido, né, pelo pastor Eduardo Godoy, da Igreja Batista Memorial de São Paulo, a qual que eu estou em processo de membresia àquela igreja, e ali também tendo outros amigos, outros irmãos em Cristo me ajudado. Então, eu falando dessa maneira, eu posso dizer para os irmãos, eu sou uma pessoa com dificuldade que eu preciso de muitas orações, e sinto que tenho muitos irmãos que oram por mim, muitos irmãos às vezes ligam para mim, me procuram para saber como está a minha saúde física, minha saúde espiritual. Isso é muito importante. Graças a Deus eu me encontro hoje muito bem nesse sentido. E assim, irmãos, para poder finalizar até essa reflexão, eu criei um título desses versículos que eu estou falando, irmãos, que eu estou conversando, Revendo a Vida. Isso para mim foi muito importante, por isso que eu pedi para Marlene até quarta-feira. Eu orei a Deus, me preparei para que Deus falasse no meu coração, segundo, revendo a minha vida como cristão, como pai, como esposo, como avô, como um missionário voluntário de apoio a qual eu exerço hoje na nossa denominação, a nível nacional, estadual e aqui na nossa associação. Até então, porque eu tenho o pastor José Maurício, que é o pastor do Ministério de Missões da Igreja Batista Memorial, faço parte do seu grupo, e ele tem me ajudado e me aconselhado a como desenvolver um trabalho missionário entre a nossa denominação. Então, eu tenho assim como finalizar para os irmãos do versículo do capítulo 8, aliás, do capítulo 10 até o 15, que nos fala: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. O Senhor põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Então, com esses versículos que vem aqui do capítulo 51, de Salmos a Davi, quando ele fez assim o seu... quando foi escrito referente sobre isso, o arrependimento e o perdão que Davi teve quando ele cometeu o pecado com Betsabe, ele reconheceu. Então, eu me preparando, eu me deparei com esse capítulo, esses versículos, compartilhei com os irmãos, daquilo que o Neemias também precisa fazer, e eu faço de livre e espontânea vontade hoje, pedir perdão às pessoas, reconhecer o meu erro do passado, e até então, por ser um ministro de Deus, um obreiro ativo na igreja, desde a minha adolescência, na evangelização, na mocidade e como adulto, eu acabei criando mau hábitos de tratamento às pessoas.
Mas graças a Deus por esses diáconos que passaram na minha vida, por esses pastores, pelas esposas dos pastores, me ajudou. E com isso eu consegui constituir uma família. Hoje eu tenho os meus 3 filhos que estão no caminho do Senhor, graças a Deus. Honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, não a mim. E também a minhas noras e meus netos. Então eu me sinto uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Hoje, graças a Deus, tenho até a oportunidade realmente de me expor em outros lugares, né? E até viajar, passear, porque Deus está comigo. Não sei qual hora que Ele vai me tirar desse mundo. E eu peço sempre a Deus que Ele me dê a última oportunidade de eu reconhecer o meu erro, de eu pedir perdão àqueles. Certa vez eu estava numa reunião e uma pessoa falou uma palavra e eu meditei bem. Ela disse que a gente está em construção. E eu aceito essa palavra, porque eu sou o barro, né? E Deus é que está me moldando segundo a vontade dEle. Então a gente precisa rever, realmente isso eu preciso rever. Então eu posso falar da minha pessoa e posso dizer o que realmente eu posso ser segundo a vontade de Deus, né? Quero agradecer a oportunidade. Talvez eu não teria essa oportunidade mais perante os irmãos da Igreja Batista Dona Estela, por motivo que provavelmente em agosto eu e minha esposa estará se tornando membro oficial da Igreja Batista Memorial em São Paulo, a qual nós estamos ali fazendo uma reciclagem de ministério, né? Graças a Deus, tem vários ministérios, nós possamos, e estou ali aprendendo. Até agradeço ao pastor Romeu quando ele me escreve dizendo de eu estar aprendendo com as pessoas antes de fazer. Então, hoje, graças a Deus, eu estou sendo liderado e lidero segundo a vontade de Deus aquilo que vem em minhas mãos. Então eu agradeço essa oportunidade, peço que os irmãos continuem orando por mim e para que nesse novo ministério, que é o Ministério de Missionário Voluntário de Apoio. Então, como a Marlene lançou aqui como desafio, quem estava ou não com a Igreja Batista Dona Estela, eu quero dizer aos amados irmãos, sempre estarei com os irmãos, talvez não presencial em comunhão, mas em oração, e naquilo que a igreja precisar, que estiver ao meu alcance, eu poderei ajudar, porque nós somos uma família de Deus, através de Jesus Cristo. E eu acho muito bom e muito gostoso quando as pessoas reconhecem que nós não somos o que somos, mas somos o que Deus nos faz ser, mesmo a gente errando e fazendo as coisas que, vamos dizer que possa não agradar o próximo, porque nós temos que agradar o próximo sim, porque agradando os próximos estamos agradando a Deus. Então eu agradeço aos irmãos e eu quero deixar aqui o meu desafio ao pastor Ivan. Pastor Ivan, ele foi uma pessoa que passou na minha vida e eu não vou esquecer. São esses os pastores que eu citei e agora o desafio fica com o senhor pastor Ivan.